Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula. Vamos começar falando sobre vetores. Então, eu peguei esse mapa da cidade de Cachoeirinha para servir como exemplo, tá? Vamos considerar a praça, a escola Cocina Braga e a escola Presidente Kennedy. E vamos imaginar que tem dois alunos lá na praça, um vai para o Cocina Braga e o outro vai para o Presidente Kennedy. Então, eu vou pegar essa setinha para representar a direção que o aluno vai. Então, o aluno vai sair da praça em sentido ao Cocina Braga, certo? Veja que essa setinha vai representar o caminho que ele vai percorrer. E nós temos essa setinha menor que vai representar a direção e o sentido que o aluno vai sair da praça até a escola Presidente Kennedy. Veja que como era em Cocina Braga é mais distante, então a setinha teve que ser maior quando a gente compara com a setinha que representa a distância da praça para o Presidente Kennedy, certo? Então, pessoal, os vetores serão como se fossem essas setinhas. Elas vão nos dar essas informações, que seria o quê? Ali a gente consegue dizer que ele está saindo da praça por Cocina Braga, e como a setinha é maior, a gente pode perceber que a distância é maior quando a gente compara com a escola Presidente Kennedy, certo? Então, toda vez que a gente estiver falando de vetor, eu vou precisar dessas informações, que é a direção, o sentido e a magnitude, certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, nós temos dois carros e cada carro tem uma setinha. A primeira setinha representa a velocidade do carro 1 e a segunda setinha representa a velocidade do carro 2, certo? Então, ó, quanto maior for essa setinha, maior é a velocidade do carro, certo? A partir disso, como a gente está falando em vetores, então vamos responder aqui 3 perguntas. Eles estão na mesma direção? Sim, eles estão na mesma direção. Os dois estão na direção horizontal, certo? Já respondemos a direção. No próximo, qual o sentido? Qual é o sentido dos dois carros? O sentido dos dois carros são, eles estão saindo da cidade A e vão até a cidade B. E por último, qual veículo está mais rápido? Lembra que eu disse que o tamanho da setinha indicava a velocidade de cada carro? Então é só a gente comparar. Qual é o carro que tem a setinha maior? No caso, é o carro número 1, que tem a setinha maior, logo a sua velocidade é maior. Então, é isso. Vetor, a gente sempre vai estar relacionado a essas 3 propriedades. Direção, sentido e magnitude, certo? Então, até agora, quando a gente estudou velocidade, a gente só se importava com o valor da velocidade, certo? Se ele estava a 50 km por hora, eu no estudo só me importava os 50 km por hora, não me importava para onde ele vai, se ele é para a direita ou para a esquerda, não importava muito. O que importava para a gente era o valor, certo? Então isso era uma velocidade escalar. A partir de agora, nós vamos trabalhar com grandezas vetoriais, que toda informação de uma grandeza vetorial precisa dessas 3 informações. Além da magnitude, precisa da direção e do sentido. De forma mais matemática, ó, vamos pensar aí nesse segmento de reta AB, certo? Só que agora eu vou orientar esse segmento de reta. Eu estou orientando aonde? Da origem de A para B, com essa setinha aí que seria o nosso vetor. Então, ó, eu vou representar. Primeiro eu coloco a origem, que no caso é o A, e depois eu coloco a extremidade final, que no caso é o B, e eu coloco essa setinha em cima para poder representar. E se for o contrário? Se agora a minha origem é B e minha extremidade final é o A, então eu vou escrever primeiro o B e depois o A, e a setinha que vai em cima é a da mesma forma, tá? Então aí, ó, só para a gente perceber a diferença, no primeiro caso ele está indo de B para A, e no segundo caso ele está indo de A para B. Ó, vamos comparar essas 3 retas. Essas 3 retas, elas estão na mesma direção. Porém, nós podemos ver que cada reta tem um segmento orientado diferente, certo? Então, vamos ver quais são os que estão no mesmo sentido e quais estão em sentidos opostos. Olha lá, a 1 e a 3 estão no mesmo sentido, que é o quê? Da esquerda para a direita. Enquanto o 2 e o 4 estão no mesmo sentido, que é da direita para a esquerda. E quem é que está no sentido oposto? No sentido oposto, 1 está no sentido oposto de 2. E 3 está no sentido oposto ao 4. Mesma coisa, o 1 vai estar no sentido oposto ao 4. E o 2 está no sentido oposto ao 3.
Em relação ao módulo do vetor, nada mais é do que o tamanho do próprio vetor, no caso a setinha, como a gente pode dizer assim, certo? Se a gente pegasse uma régua aí no exemplo, ó, ela está medindo quanto? 8 centímetros. A gente vai chamar o módulo do vetor é que mede 8 centímetros. Então, se ele representasse uma distância, quer dizer que esse vetor teria uma distância de módulo de 8 centímetros. E se inverter o sentido dele? Muda alguma coisa? Não muda porque o tamanho é o mesmo, porque o módulo é o mesmo. Se os dois têm um módulo igual, se os dois eles podem ter sentidos opostos, mas se for do mesmo tamanho, o módulo é igual, certo? Então, ó, com essas definições nós podemos entender o que é vetor. Vetor é um elemento matemático que é representado por um segmento de reta com direção, sentido e módulo. Ele é muito utilizado na física para representar as grandezas vetoriais. Toda vez que estivermos falando em vetor, é necessário a gente saber a direção, o sentido e o módulo. E esse vetor pode indicar várias grandezas, tá? Nesse primeiro exemplo aí, ó, ele está indicando o deslocamento. No segundo, a velocidade. E no terceiro, é um vetor de aceleração, certo? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou mandar pelas plataformas que nós estamos utilizando, tá? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima aula.